Olá pessoal, mais uma live começando, que bom né? Estamos juntos mais uma vez. O assunto de hoje, vamos falar sobre alimentação, muito interessante. Nós vamos falar sobre a fisiologia da digestão. Afinal de contas, eu sou vegetariano, mas e aí? Será que ainda assim pode haver algum problema na minha alimentação? Boa noite para quem está entrando, tá? Esta live vai ficar gravada. Live toda quinta-feira às 19 horas. Convide seus amigos. Bom, esse aqui é um aulão para os meus alunos. Sou professora da Escola de Terapias, onde a gente ministra curso de naturopatia clínica, de naturopatia básica, de geoterapia e também outros projetos, já que a minha empresa Princípios da Natureza, né, também vende no atacado os extratos que de repente você conhece aí na sua região, vendendo na sua loja, na loja de produtos naturais. Pessoal, que bom mais uma vez a gente estar junto e a gente está percebendo que sempre aí vocês estão nos apoiando, está com a gente direto. Isso é muito bom, porque mesmo pessoas que já foram meus alunos ainda são amigos da Princípios da Natureza. E com isso a gente percebe que nós somos uma verdadeira família. Porque eu sei que a família é aquela que você pode sempre contar, né? São mais do que amigos, são irmãos também. Então é excelente. Obrigada, queridos. Gente, olha só. Hoje eu dei uma atualizada aqui na revista Cosméticos e Alimentos Cancerígenos. Cadê a outra? Vai pra lá. A outra revista tinha capa vermelha, né? Estávamos sem imagem. Agora não. Agora, depois que eu virei diagramadora, a gente sai diagramando tudo. Então, olha só, a revista Cosméticos e Alimentos Cancerígenos está de cara nova, também, né? Está falando aqui, essa revista, sobre os químicos muito perigosos que a gente usa na nossa pele. A gente nem faz ideia de que isso pode causar um câncer, né? A gente nem imagina que o triclosan é uma química muito presente nos cosméticos. E o problema todo é que anos e anos e anos a fio vai se usando esses químicos na pele. E a nossa pele, ela é o maior órgão que existe no nosso corpo. Tudo que colocamos na nossa pele, na verdade, deveria ser tudo que a gente possa comer. Entendeu? Fiz uma cirurgia ontem, mas eu estou aqui. Eu espero que você esteja bem, viu? Que o Senhor te ajude na recuperação, tá? Melhoras. Então, olha só. Tudo que a gente coloca, dando uma passadinha aqui enquanto o pessoal tá chegando pra gente entrar no nosso assunto, né? A gente fala um pouco aqui sobre o nosso maior órgão, que é a nossa pele. Tudo que a gente coloca na nossa pele entra na nossa corrente sanguínea, tá? Entra na nossa corrente sanguínea. Então, gente, é muito importante a gente cuidar das coisas que a gente coloca na nossa pele diariamente. Pessoal, vamos orar pelo nosso amigo aí, para que se recupere de uma cirurgia que acabou de fazer. Mas eu sei que Deus é contigo, você vai se recuperar muito rapidinho. Eu estarei orando por ti também, tá bom? Então, meus queridos, aqui a gente trouxe, na verdade eu dei uma atualizada no conteúdo também, colocando mais químicos ainda que nós utilizamos, tá? E falamos sobre a questão aí muito séria, que é a questão do batom.
Aqui mostra um estudo feito ali, um alerta feito, que nem um pouco de batom nós devemos colocar na nossa criança, porque olha aqui o que está escrito aqui atrás. Não é seguro, nem um pouco é seguro batom numa criança, porque o químico que está ali vai sim causar mal e não tem como não causar mal para uma criança. Então, o que estamos fazendo com a nossa pele? Hoje em dia existem diversos profissionais maravilhosos que estão ensinando na internet sobre cosméticos sobre cosméticos naturais, cosméticos que podem ser feitos de forma vegana, de forma segura e não vai fazer mal nenhum na sua pele. Sim, essa revista já está disponível, tá? Ela está disponível lá já está disponível no WhatsApp e em breve também estará disponível aqui no link aqui na nossa bio, tá? Então, também falamos aqui sobre os alimentos. Não tem como não falar desses alimentos embutidos que também são cancerígenos, sim. E não dá para brincar com eles e dizer assim, mas de vez em quando. Por isso que ela foi atualizada, porque essa é uma revista muito antiga. Eu escrevi ela há muitos anos atrás. E tinha conteúdo ali. Quando eu criei ela, na verdade, eu criei para uma pessoa que precisava que nessa revista tivesse a moderação com a carne. Não podia ser 100% vegetariana. E daí eu publiquei ela e tinha esquecido de tirar essa parte, porque eu não concordo que o uso de carne ele tem que ser com moderação. Eu acho que comer o boi e esses tipos de carne é muito pesado para o nosso sistema digestivo. Certa vez eu fui levar o meu cachorro no veterinário, isso já tem muitos anos, e aí a veterinária ela disse assim, ela estava conversando comigo, aí eu falei, desculpa, é que eu não como carne. Aí ela, você não come? Você é vegetariana? Aí eu falei assim, sou. E ela disse, eu não concordo com o vegetarianismo. A gente precisa de carne. Aí eu disse, por que você está dizendo isso? Ela falou assim, porque nós temos aqui, nós temos o canino. É feito o nosso canino para comer carne. Eu olhei para essa doutora, respeitosamente, sorri e disse o seguinte, você sabia que esse canino, na verdade, ele não foi feito para a carne, ele foi feito para as nozes, ele foi feito para os alimentos mais duros que nós precisamos mastigar. E ela, na mesma hora, olhou para mim e disse, verdade. Eu falei, então mais uma prova de que eu não preciso de carne. E saí dali. Mas eu tenho certeza que uma lição eu pude dar a ela carinhosamente. Entendeu? Queridos, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por você estar sempre aqui, tá? Muito obrigado pelos corações aqui que vocês ficam colocando aqui. Isso é bom, isso ajuda, isso é ótimo. Tá? Uma boa noite, um abraço forte para todo mundo que aqui está, tá? E agora, eu entrei assim, de repente um dia aí a gente possa falar um pouquinho sobre essa situação aqui da nossa pele e dar algumas dicas, ensinar algumas coisas naturais aí para substituir. Eu mesmo substituo, não uso muitas coisas químicas na minha pele, tá? Eu acho que devido a isso eu vou evitar muito o envelhecimento do meu corpo, assim, da minha pele. Estou com 38 anos, então eu acho que eu vou chegar bem conforme a gente vai passando os anos. Então é cuidado mesmo, a gente tem que se cuidar. Bom, o assunto de hoje é sobre alimentação, mais focada na nossa digestão. Queridos, muitas e muitas vezes a gente acha que só o fato da gente mudar a nossa alimentação, se tornar um vegetariano, que tá tudo bem. Na verdade, não é tão simples assim quando lemos este livro aqui.
Eu vou te mostrar ele, tá? Quando lemos este livro aqui, é um livro bem antigo, tá? Tem mais de 100 e poucos anos. O nome do livro é Conselhos sobre o Regime Alimentar, de Ellen White, tá? De repente você que vai me ver depois, você não conheça, mas este livro aqui, ele tem tantos ensinamentos que é um livro que eu falo para os meus alunos. Muitos alunos, eles me fazem a seguinte pergunta: professora, qual livro você indica para que eu possa ler? Para que aumente mais o meu conhecimento? Gente, com certeza tem muito livro bom. Eu falo mesmo do livro de Jaime Bruni, um grande profissional, terapeuta. Mas, se você não leu todos os livros de Ellen White sobre saúde, para agora, sabe? Com todos os livros que você está lendo, e leia o livro dela. Porque o maior conhecimento dos conhecimentos é os livros de saúde que ela escreveu. Então, assim, às vezes a gente procura tantos livros pra gente comprar, pra gente ler, né? Mas a gente não leu todos os livros de saúde que ela escreve. Então, é muito necessário que a gente tenha esses livros. Assim, eu não sei você, mas eu gosto de livro físico, eu gosto de ter eles na mão. Eu gosto de marcar, gosto de escrever atrás onde que está a página de uma coisa importante que eu li. E muitas pessoas também vão aprender muito. Na verdade, eu li esse livro a primeira vez aos 14 anos de idade. Decidi mudar minha alimentação sozinha com 14 anos. Com 14 anos, que foi com 13. E decidi, quando eu li ali que o queijo é muito maléfico, que a carne, sobre tudo isso, eu olhei assim para minha mãe e falei, não quero mais comer carne, parei com a carne vermelha. E olha que eu comia bastante carne vermelha. Senti uma dor no estômago, parei de sentir essa dor no estômago, entendeu? Então, assim, a minha decisão foi fazer a diferença na minha vida. Eu não queria saber se alguém da minha casa iria parar de comer carne ou se alguém ia continuar. Eu não queria saber se essa reforma eu estava fazendo sozinha ou não. Eu não queria saber nada disso, isso para mim não me importava. Então, assim, desde muito nova, eu adquiri eu posso dizer desse dom. Porque só Deus para nos dar esse entendimento, esse conhecimento de que quando você muda a sua alimentação, é você que tem que mudar e não você mudar os outros. A menos que você esteja ensinando o outro. Quando você ensina o outro agora tem a decisão nas mãos dele decidir se ele vai mudar ou não. Porque eu não posso tomar essa decisão por ele, entendeu? Eu não posso. Porque quando eu quero mudar o outro, dá errado. Quando o outro decide mudar sozinho, dá certo. Então, por isso, eu sempre falo isso, entendeu? Vai e fica atento à sua vida, tá? Não conserte a vida do outro, conserte sua vida. Que seu exemplo possa ajudar outros. Então, fisiologia da nossa digestão. A gente vai entender que não é só ser vegetariano. O fato é comer a quantidade certa e comer na hora certa. Muitas vezes estamos mastigando pouco, estamos ansiosos para comer e isso atrapalha muito a nossa digestão. Eu percebo que muitos dos meus alunos têm um pouco de ansiedade. Eu percebo que muitas pessoas que vêm ao meu vínculo de amizade, que estão comigo, essas pessoas têm sim ansiedade. Por quê? Porque são pessoas que estão o tempo todo querendo que tudo seja imediato. Elas não têm paciência de esperar nada. E isso pode atrapalhar sim a nossa digestão, tá? Mesmo comendo alimentos saudáveis, se nós comermos o alimento saudável, mas com pressa, com ansiedade, a má digestão acontece. Então, se você é ansiosa, cuide da sua ansiedade, tá bom? Então, olha só, vai ser necessário a gente ler algumas coisas para que nada passe
desapercebido, tá ok? Devido à grande importância do assunto que eu estou trazendo hoje para vocês, tá ok? Então, assim, os efeitos físicos do comer demais. Gente, eu já vi, na verdade o que eu mais vejo é pessoas vegetarianas comendo demais, sabe? Aí eu não como carne, mas parece que compensa a falta de comer carne no bolo, no pão integral, e não é assim, não é. A gente precisa comer uma quantidade que seja para viver, para que o nosso corpo não seja exageradamente ao ponto de você sair da mesa estufado. Sair da mesa estufado, na verdade, é um erro tão grande para a digestão, para o corpo, como até mesmo chega a um grau de pecado. E um dos 7 pecados capitais é a gula. E percebe-se isso no meio até mesmo dos vegetarianos, tá? Então aqui diz assim: que influência tem sobre o estômago o comer demais? E comer, gente, muita variedade no mesmo tempo. Ele se torna debilitado. O que se torna doente? O nosso estômago, por comer demais. Você não pode deixar. Se você comer muito, o seu estômago tende a crescer, a dilatar. Se você comer menos, o teu estômago tende sim a ir diminuindo. Entendeu? Não que ele vai diminuir a ponto de ficar tão pequeno, não. Mas ele vai ficar do tamanho que ele tem que ficar, tamanho normal. Assim como a gente consegue dilatar o estômago, a gente também consegue mantê-lo normal, comendo no tempo. Muitas pessoas, assim, sabe? Tem lugares que oferecem pizzas vegetarianas, veganas, né? Pizzas veganas. Eu mesma entrei para um curso que tinha ali, que eu super indico, tá? Não tô ganhando nada, mas eu gosto de indicar, porque eu acho que nem tudo é dinheiro. Comida Cura. Gosto muito desse curso deles, porque eles ensinam como fazer queijos veganos que derretem e muitas outras coisas magníficas, entendeu? Super indico o Combi Cura, que é o nome do curso. É só para aprender a fazer pratos veganos de queijos variados, leites variados, mas é mais queijos que derrete e por aí vai. Então, assim, tem pessoas que se surpreendem porque quando tá todo mundo ali e quer insistir, aí vamos lá, a gente come uma pizza e tal, e tem pizza que realmente, né, tem pizza vegana e tudo mais, da gente só conseguir comer 2 pedaços, a gente não conseguir comer mais do que isso. Você vai falar, mas como que só consegue comer 2 pedacinhos? Nossa, tem um bichinho me perturbando. Como que só consegue comer 2 pedaços? Porque o estômago está acostumado a comer pouco, a comer para viver e não comer em demasia, entendeu? Então isso se chama uma reeducação também alimentar, mesmo você já ter feito a reeducação verdadeira. Agora você tem que se reeducar o tempo todo. Quando é que para o nosso aprendizado na alimentação? Sinceramente, acho que não para. Acho que não para. Então, os órgãos digestivos, eles são enfraquecidos por causa da quantidade de comida e eles ficam enfermos. Tem pessoas que não entendem como que podem ser vegetarianos, ter tanto cuidado de saúde, ter pedra na vesícula. E tá com um órgão debilitado, tá com uma doença que não cura. Tem gente que não entende o porquê. Com toda a sua carga de males, são produzidos como resultado de quê? Toda a carga de males produzidos por causa da quantidade que se come. Se a pessoa já estava doente antes, aumenta sobre si mais dificuldade ainda e reduz a sua vitalidade cada dia, para se haverem como alimento que levaram para o estômago e convocam as suas faculdades vitais à desnecessária ação.
O alimento que você está comendo é vida. Você vai dizer assim, nossa, mas eu como alimentos maravilhosos, tudo integral, mastigo bem, sabe? Então, muitas vezes a gente fica satisfeito com a nossa comida, mas não percebeu que a gente exagerou na quantidade. Gente, uma boa noite para quem está entrando, tá? Um abraço aí pro amigo do Alex. Para todo mundo, um abraço. Estamos falando sobre fisiologia da digestão, você que chegou aí depois, tá? Então, assim, não raro a intemperança sentida no comer demais, para logo na forma de dor de cabeça e indigestão e cólica. Como que alguém que come certo vai sentir dor de cabeça, vai sentir cólica, vai sentir tantos males depois de comer? Como? Simplesmente pela quantidade. Às vezes a gente diz assim, pera, eu tô sentindo dor de cabeça, acho que eu não bebi a quantidade de água certa. Mas às vezes você não associou que a dor de cabeça veio porque comeu naquela hora ali, tá tão gostoso, sabe? Que comeu demais. Interessante, né? E aí, olha, só por comer demais, hein? Olha só a situação que chega. Sobre o estômago fora posto uma carga da qual ele não pode dar conta, sobrevindo um senso da opressão. A cabeça está pesada. O estômago está em rebelião. Mas esses resultados nem sempre se seguem ao comer demasiado. Em alguns casos, o estômago fica paralisado. Nenhuma sensação de dor é sentida, mas o órgão digestivo perde a sua força vital. O fundamento da maquinária humana é gradualmente minado e a vida se torna muito desagradável. Quando nós abusamos dos nossos órgãos digestivos e eles adoecem, mesmo fazendo uma reeducação alimentar, às vezes não é o necessário, porque além da reeducação alimentar, ainda existem 8 remédios que são naturais. Os 8 remédios naturais, um dentre eles é a alimentação. Mas ainda nós temos 7 remédios. 7 remédios, sendo que 8, um deles é a alimentação. Muita gente está se alimentando, mas está se esquecendo do exercício físico, tá? Outras pessoas estão se esquecendo de pegar sol e estão com a vitamina D baixa. Gente, só mudar a alimentação é o mínimo para se ter saúde. É preciso pegar sol, é preciso ar puro, a respiração é necessária. Sabe o que eu tenho visto? Pessoas ficando de máscara o tempo todo. Eu não estou contra, eu não estou falando para você que eu sou contra a máscara, eu não estou falando nada de contra. Mas eu estou falando que tudo na nossa vida tem que ser usado com moderação. Gente, vai fazer um exercício, uma caminhada, diz pra mim, por que tu vai de máscara? Como que você vai fazer uma respiração completa? Como que você vai fazer uma respiração completa com máscara na rua? E outra, o dia que chegar um vírus que esteja no ar, vai matar todo mundo. Acabou o mundo. O dia que um vírus mortal estiver no ar, matou todo mundo, acabou o mundo. Não é o caso da pandemia agora. Então a gente está longe das pessoas e está usando máscara. Para quê? Está andando de bicicleta sozinho e está usando máscara. Para quê? A saúde de vocês vai definhar. Vocês vão ficar doentes porque é necessário a respiração correta, oxigenação nas nossas células. A falta de oxigênio na célula faz ela virar cancerígena. Professor, eu me cuido. Eu como o melhor do alimento, como tudo orgânico.
Mas eu vivo pra cima e pra baixo de máscara, eu ando na rua de máscara, eu não recebo ninguém na minha casa, mesmo no distanciamento social, eu estou de máscara ali o tempo todo na rua, andando na rua, não tem ninguém na rua, eu estou de máscara. Então, meu querido, tu tá faltando oxigênio na sua célula, porque a tua célula, ela só tem esse oxigênio para ela respirar, entendeu? A falta de oxigenação celular faz ela se mutar num câncer. Porque ela não está recebendo oxigênio, então ela precisa viver sem oxigênio. Quem vive sem oxigenação, ora, é o câncer, é a célula mutada em câncer. Tá entendendo? Então o outro remédio natural, água em abundância. Você fica mais jovem bebendo água em abundância. Com isso você não vai sentir vontade de ficar comendo toda hora. Vai te ajudar a perder peso. Você vai urinar mais vezes, desintoxicando seu corpo. Sabe? Você vai conseguir controlar a sede que você tem na hora de comer comida. Essa sede, ainda mais agora que estamos indo para o verão, sabe? Que daqui a pouco chega dezembro, a gente vai estar no verão. É necessário que a gente beba bastante água longe da refeição. Então, assim, 8 remédios naturais, tem que ser cumprido os 8, porque se cumprirmos só alimentação, não fazer exercício, não respiração, sol, temperança, confiança no Criador, e os outros remédios, a gente, vai ficar ruim pra gente. Não vamos conseguir gozar de saúde que a gente precisa. Entendeu? Só um alerta pra vocês. A gente tem mente, não precisamos que outras pessoas pensem por nós. Porque nós temos a nossa mente, nós não somos seres irracionais, somos seres racionais. E nós precisamos de pensar que se prevenir é, acima de tudo, ter uma boa imunidade, tá? Graças a Deus passou aí a crise da pandemia e nossa família aqui, eu, minhas filhas, graças a Deus, estávamos ilesos. Estamos muito bem, estávamos cumprindo sim os protocolos, usando máscara sim, mas com moderação, não sem pensar. Tô sozinho, tô usando, tô andando na rua, o dia que tiver na rua, tiver no ar, acabou a humanidade. Então assim, 8 remédios naturais é necessário viver. Agora, embaraça a maquinária viva. Como assim? Dormir cedo também, claro, o sono é um dos 8 remédios naturais. Ela falou ali e eu falei, não, essa eu tenho que comentar. Porque, deixa eu pegar uma ponte aí no dormir. Gente, agora eu vou cascar em cima de vocês. Porque olha só, eu cumpro os 8 remédios naturais, principalmente o sono. O sono é cumprido a risca ali por mim. E na minha família, eu tenho minha filha que vai fazer 18 anos. Eu tenho filha adolescente, tá? Minha filha tem 17. E ela tem horário para dormir. Ela tem horário para dormir. Todos aqui em casa têm horário para dormir. Por quê? Porque se eu não cumpro os 8 remédios naturais na minha vida, eu vou ficar doente. Adianta, fala pra mim, quantas vezes vocês, meus alunos, ficaram comigo na internet falando sobre saúde até 1h da manhã? Diz pra mim quantas vezes vocês me viram em grupo, meia-noite passando receitinha. 11h da noite passando receitinha, vocês não me veem, nunca me viram. E tem, às vezes aqui meu amigo Valdo aqui, né? Às vezes se ele me vê 10h30 online, Andressa, 10h30? O que aconteceu? Eu falei, meu filho, é porque eu dormi antes, acordei agora, já tô indo dormir de novo. Entendeu? Porque é necessário a gente também ajudar na qualidade do nosso sono, dormindo no horário certo. Então não adianta você ficar passando receita na internet pros outros, cuidando da saúde dos outros, ferrando sua saúde. Desculpa palavreado, mas vocês precisam se policiar nisso. Muitas vezes eu chego de manhã cedo, porque eu acordo cedo, eu acordo 5h30, eu acordo 6h da manhã. Muitas vezes eu acordo 6h da manhã. Quando eu vou ver ali no celular, ali no WhatsApp, você sabe o que está escrito? Está escrito bem assim:
O terapeuta, a última vez que ele estava online era 1h da manhã. Se o que esse terapeuta estava online 1h da manhã? Acho que ele deveria estar dormindo 1h da manhã. Cuida disso. Continuando sobre a maquinária viva. Porque senão eu fico puxando a orelha de vocês. Vamos lá. Olha. Eu vou começar aqui nessa parte aqui. Tem uma parte aqui que diz: se comeis mais do que o vosso organismo pode transformar em bom sangue, tudo que vocês comem vira em sangue. Se você comer porcaria, você vai ter sangue ruim. Se você comer bem, tá? Isso aí, parabéns. Se você comer bem, você vai ter bom sangue. Se você comer mal, você vai ter mau sangue. E se você tiver mau sangue, você vai ficar doente. Deu pra entender? Então, comer mais do que o vosso organismo pode transformar em bom sangue. Ou seja, você come mais do que o seu organismo pode transformar em sangue. Nem mesmo que seja de qualidade boa, muitos acham que se não comerem carne e os mais extravagantes artigos de alimentação, estão livres para comer dos alimentos simples até não aguentarem mais. O alimento é bom, faz bem, mas vou comer demais? Também não. Isso é um erro. Muitos professos reformadores de saúde são nada menos que glutões. Nossa! Muitos reformadores de saúde são nada mais do que glutões. Faz isso não, gente. Colocam sobre os órgãos digestivos uma carga tão grande que a vitalidade do organismo é exaurida no esforço para livrar-se dela. Ou seja, o teu organismo vai passar um sufoco para se livrar daquele monte de comida. Que coisa aí. Isso tem grande influência depressiva sobre o intelecto. Nossa. Pois as faculdades nervosas do cérebro são convocadas para assistir o estômago em seu trabalho. Comer demais, mesmo que se trate de um alimento simples, insensibiliza os nossos nervos sensitivos do nosso cérebro, enfraquecendo a nossa vitalidade. O comer em excesso exerce sobre o organismo um efeito pior do que o trabalhar em excesso. Nossa. Forte esse assunto. As energias da alma são mais efetivamente prostradas pelo comer intemperante do que pelo trabalho intemperante. Trabalhar demais, cansar muito, é melhor do que você comer demais. Os órgãos digestivos nunca devem ser sobrecarregados com quantidade ou qualidade de alimentos para cuja apropriação o organismo sofra com uma sobretaxa. Tudo o que é produzido no estômago, além daquilo que o organismo pode usar e converter em bom sangue, embaraça a maquinária viva, pois não pode ser transformado em carne ou sangue. E sua presença sobrecarrega o fígado. A presença da quantidade de comida sobrecarrega o fígado, o nosso órgão mais importante, e produz no organismo uma condição mórbida. O estômago é sobrecarregado em seus esforços por dar cabo de um excesso de comida, havendo então um senso de langor, o qual é interpretado como se fora fome. E sem permitir aos órgãos digestivos tempo suficiente para repousar de seu labor, de molde a recuperar-se as energias. Outra quantidade imoderada é levada ao estômago, pondo a exausta maquinária outra vez em movimento, e o organismo recebe menos nutrientes de tão grande quantidade de alimento, embora de boa qualidade, do que receberia de quantidade moderada, tomada em períodos regulares. Então, você percebeu aqui como faz mal, mesmo em alimentos bons, o excesso. Por que um dos 8 remédios naturais, um desses 8 remédios
é justamente a temperança. Porque quando o alimento é bom, a tendência da nossa mente é dizer: tá gostoso, e ainda por cima saudável, que beleza, gostoso e saudável. Puxa vida, eu vou comer muito hoje. Mas você perde nutriente, você embarrota todo o seu sistema digestivo, acabou. Você enfraquece o seu fígado, você acaba ficando doente, mesmo comendo alimento saudável. Você já pensou? Você comer alimento saudável e ficar doente comendo alimento saudável? Complicado, você não acha? Você não acha que é complicado? Mas existe a fisiologia da digestão. Existe a quantidade que o seu estômago come. Tem pessoas que eram acostumadas a comer demais, comer muita carne. E quando elas vão para o vegetarianismo, elas suprem essa quantidade que comia em comer em demasia, em comer muito. Tem pessoas que chegam a ter alimentos muito pobres em suas mesas. A alimentação, ela deve ter qualidade. E a qualidade que ela deve ter é a variedade das cores. Essa é a variedade que o nosso alimento precisa ter. Cores. Então, assim, muita gente se preocupa muito com a reeducação alimentar. Mas você tem que entender é que você precisa variar. Se ontem você comeu, o carioca come muito arroz e feijão, sabe? E às vezes ele esquece um pouco de variar. Então, assim, se você come arroz, feijão, uma abobrinha e a variedade de salada, o que você precisa fazer no outro dia é não comer a abóbora de novo. É mudar toda esse alimento que você comeu para usar outras cores de alimento. Então, como é que você vai se basear numa boa alimentação? Mudando as cores do seu alimento. Se ontem você não comeu o roxo o roxo da berinjela, no dia seguinte você vai comer o roxo da berinjela. Porque são as cores. Por que o alimento é colorido? Por causa da diferença de vitaminas que eles têm. Por isso que causa as cores dos alimentos, as suas vitaminas. Então, se nós comermos apenas um determinado alimento, nós vamos ter perdas de nutrientes, nós vamos ficar necessitando de vitaminas. Uma falta que muitos de nós temos é a falta da B12. E assim, como eu sou ortomolecular, eu sempre falo da necessidade das vitaminas, tanto que no meu curso de naturopatia clínica eu falo, sempre coloquei ali a questão das vitaminas. Eu sou até um pouco chata com esse negócio de vitaminas. Eu falo mesmo sobre isso. Por quê? Qual é a questão da vitamina? Qual é a questão? A questão é que se nós não variarmos, nós vamos ficar com falta de nutrientes. E a gente precisa conhecer as cores para que não falte as vitaminas e os nutrientes no nosso sangue. Isso vai nos fazer ficar fracos. Muitas vezes a gente fica assim, nossa, eu tô precisando de comer alguma coisa, mas eu não sei o que é, porque eu como e meu estômago ainda parece vazio, tá sentindo falta de algum alimento, tá sentindo falta de alguma coisa. Isso acontece com todo mundo. Então, assim, a falta da B12 é algo que nos falta demais. E a B12, vou te falar uma coisa. Se você comer muito agrião, mas aí eu tô falando de quantidade, tá? Quantidade. Muito agrião, ele consegue ajudar muito na B12. Você vai ter, assim, o seu nível de B12 vai aumentar. O agrião, ele é muito bom para isso, entendeu? Então, o fato da gente comer demais, quando fala assim que na digestão, a digestão foi prejudicada, tipo assim, eu comi agora uma refeição bem bacana, entendeu? Só que se essa refeição, ela tinha uma quantidade excessiva, quando vai isso para dentro do meu estômago, todo o cansaço que ocorre ali, a falta de combinação, sabe? Muita mistura. Sabe o que acontece com toda essa mistura? O nosso corpo vai ter perda de nutrientes. Você vai perder nutrientes ali. Vai ser jogado fora nutrientes. Por quê? Porque o alimento ficou mais tempo do que deveria no estômago. E às vezes,
você ainda, depois de 5 horas, você ainda tá, você nem terminou sua digestão ainda, você manda outra refeição grande para cima. Então é necessário a gente cuidar sim da nossa quantidade. Gente, tudo na nossa vida é uma questão de tempo. Você que está acostumado a comer um pouco mais, você não vai pensar que você vai chegar assim, eu vi a live da Andressa ontem, vi a live da professora, então quando chegar no almoço do dia seguinte, eu que bato aquele pratão de peão, agora eu vou comer isso aqui, ó, bem pouquinho comida. Não é assim. Não é assim que funciona. Você tem que ir mudando a quantidade de comida gradativamente. Isso é devagar, é com responsabilidade, com qualidade. E olha, é a mente que você vai educar. É a mente. Você levantar-se da mesa depois de uma refeição com um pouco de fome é bom e é, na verdade, o certo. Mas eu ainda estou com um pouquinho de fome, vou repetir. Não repita. Se você pegou aquela quantidade para comer, não repete. Pega o tanto que você quer comer e pronto. Mas é muito necessário e importante que você saiba a quantidade de comida, que você se conheça. Agora sim, se você é uma pessoa que tem um trabalho muito intenso, tipo assim, se você está trabalhando na roça, tá pegando enxada, sabe, tá capinando debaixo do sol, você faz trabalho pesado. Se você é uma pessoa que faz trabalho pesado, então vocês precisam sim comer uma quantidade maior do que a pessoa que faz trabalhos que não são pesados. Tipo, eu mesmo não faço trabalho pesado. Porque eu trabalho bastante no escritório, trabalho, né, em casa, faço outras atividades. Como fitoterapeuta faço ali muitas outras atividades. Então, a minha atividade é muito mental. Eu não necessito de maneira nenhuma de comer uma grande quantidade como uma pessoa que está fazendo um trabalho braçal. Então, assim, Andressa, como é que eu vou saber a quantidade de comida que eu tenho que comer? Pela atividade que você exerce. Se você exerce a atividade que você soa demais, que você perde muita caloria, que você é uma pessoa que tem um trabalho assim braçal, um trabalho pesado, então você necessita sim de comer uma quantidade maior, mas não necessita de comer várias vezes ao dia. Você necessita sim comer 3 vezes ao dia. Não adianta você dizer assim, mas porque eu faço um trabalho excessivo, um trabalho braçal, eu preciso de comer toda hora. De 3 em 3 horas eu tenho que estar comendo. Isso é o maior erro nutricional. Isso é o maior erro na medicina nutricionista, tá? No qual eu iria entrar para a faculdade de nutrição, decidi não entrar porque eu falei, eu vou desaprender tudo que eu aprendi. Ou quase, não vamos ser generalizados. Porque não existe isso. O corpo humano nunca vai precisar de alimento de 3 em 3 horas. Por mais que você faça um trabalho braçal, o corpo humano nunca vai necessitar. Não dá tempo de fazer a digestão em 3 horas. Não dá tempo, entendeu? Então, a necessidade de alimento você vai dosar de acordo com o seu trabalho. Se você é uma pessoa que fica muito na frente do computador, sentada, tu vai mesmo comer aquela quantidade grande de comida, você vai engordar. Mesmo comendo alimentos, mesmo comendo frutas ali, se for em excesso, você vai acabar ficando de sobrepeso. Porque eu como 3 vezes ao dia, mas eu como em excesso, não adianta. A gente tem que comer quantidade moderada. Comer um pouco ali, pronto, é o suficiente. Agora, lembra-se do que eu falei. Vê a sua necessidade. Se você é uma pessoa que gasta muita caloria por dia, a sua quantidade de comida pode ser um pouquinho a mais do que uma pessoa que não exerce a mesma atividade que você. Deu para entender essa parte? Ficou bem claro? Eu preciso que essa parte fique bem claro para vocês não chegarem depois para mim e falar assim, como que eu vou saber a quantidade de comida que eu tenho que comer? Como que eu vou saber
Isso daí, para isso, o nutricionista ele é muito bom, porque ele vai lá e ele faz esses cálculos, né? Cada um tem a sua parte na medicina, né? O terapeuta ele não faz essa medição de caloria, ele não faz essa tabela nutricional, sabe? Quem faz isso é um nutricionista. Nós passamos reeducação alimentar, nós ajudamos pessoas com dietas, mas assim, a parte calórica, toda essa parte assim, quem faz é o nutricionista. Mas é exatamente isso que foi falado aqui, olha, eu vou indo com calma. É exatamente assim. A gente tem que fazer a nossa mudança no nosso alimento devagar. Se você é acostumado a comer muita quantidade, você vai reeducar o seu estômago para que ele comece a aceitar uma quantidade um pouco menor. Não chegue amanhã, de maneira nenhuma, comendo uma quantidade muito pequena já. Porque sabe o que vai acontecer? Vai atrapalhar muito a questão do seu corpo, porque se o seu corpo faltar nutrientes para você, também você vai ficar doente. Se você é uma pessoa que come muito minimamente, você também vai ficar doente, porque também vai faltar nutrientes para você. Então, seja temperante. Nem coma uma quantidade muito pequena e nem coma uma quantidade grande. Se você é uma pessoa que diz assim, de manhã eu não sinto fome. Se você é uma pessoa que diz que de manhã você não sente fome, isso daí, mas eu sempre fui assim desde nova. Você tem que ver se você não está com nenhum problema digestivo, porque o ideal é sentir fome pela manhã sim. Porque pela manhã a gente precisa realmente comer uma quantidade importante de alimento. Uma variedade, é um momento da gente mandar bastante nutriente para o nosso corpo, porque precisaremos para passar o dia. Precisaremos de força para o dia. Precisaremos de nutrientes para passar o dia, tá? Precisaremos de carboidrato, precisaremos do açúcar das frutas para que gere energia, porque o açúcar serve para gerar energia. Por que as pessoas estão ficando diabéticas? Porque elas estão comendo o açúcar além do que ela vai gastar. Então, o corpo não vai ficar gerando energia à toa. Vai fazer o que com aquela energia? Vai explodir de energia? Não. Então, o corpo simplesmente fala, não chega, eu não vou ficar gerando energia com esse monte de doce, não. Entendeu? Então, daí a pessoa acaba ficando aí com o seu órgão problemático. Eu falei com vocês aqui que a gente ia ter um aulão no final do mês, que a gente ia responder pergunta. Eu respondo tanta pergunta no WhatsApp que, sinceramente, gente, não tem necessidade de fazer um aulão aqui, uma live aqui só para responder pergunta, não. Eu realmente, semana passada eu senti falta de ler a mensagem de vocês. Eu senti falta de comentar porque eu gosto desse contato, sabe? Eu gosto de estar junto com vocês. Tipo, a Débora mesmo, ela falou assim, Laranja, pode chupar no intervalo? Então, aonde é que entra a questão das frutas? Qual é o momento, professora, que eu vou comer as minhas frutas? Eu tenho que comer no intervalo da minha refeição, pelo que eu acho. Mas então, qual é o correto? Qual é o momento que eu tenho de comer, de chupar a minha laranja, de comer a minha fruta? É no intervalo das refeições? Bom, não é no intervalo das refeições. A fruta, ela tem o seu lugar, ela tem um momento em que nós temos que chupar as frutas, que comer as frutas. Qual seria esse momento? Pela manhã, o nosso corpo precisa mais de frutas doces, tá? Por quê? Por causa eu acabei de dizer, para gerar energia. Então, o ideal assim é que à noite não se coma muita frutas doces, mas que já vá mais puxando para as frutas cítricas. Entende? Então, assim, qual é o momento que eu tenho que comer as frutas? O momento é na primeira refeição ou na última refeição. E o momento que eu tenho que eu não posso chupar nenhuma laranja, beber nenhum suco, é no intervalo da refeição. Se eu almocei meio-dia, eu tenho que comer algo às 5 da tarde. Entendeu? Então, 5 horas, que é a hora que eu vou comer alguma coisa,
é a hora que eu vou pegar as frutas e comer, entendeu? Tem uma pessoa falando assim: quem está com câncer de tireoide, qual seria a alimentação que deveria eliminar? E qual seria o ideal? Então, o ideal para uma pessoa com câncer na tireoide não, ou qualquer tipo de câncer. Falou do câncer, nós temos que eliminar todo tipo de açúcar vindo da cana de açúcar. O açúcar não pode para uma pessoa que está com câncer, entendeu? Porque isso alimenta a célula cancerígena. Deve-se introduzir, fazer com que essa pessoa vire realmente vegetariana, quase um vegano. A gente não fala vegano porque o vegano ele não se alimenta nem de mel. E aí nós não somos favoráveis a isso. O mel é muito saudável para a nossa saúde. Então sim, nós precisamos do mel. Agora sim, essa pessoa tem que tirar, a pessoa que está com câncer tem que tirar tudo da sua alimentação que seja industrializado, tá? Questão de que tem acidificantes, outras coisas ali na sua alimentação. Entendeu? Então assim, alimentos que vão acidificar o sangue devem ser retirados de pessoas com câncer. Professora, quais são os alimentos que acidificam o sangue? Alimentos que não são naturais. Porque todos os alimentos naturais, eles alcalinizam o sangue. Eles não acidificam o sangue. Entendeu? Então, alimentos que são... vamos lá. A alimentação de uma pessoa com câncer deve ser mais natural possível e puxando para uma dieta crua, na verdade. Porque é a dieta que cura esse tipo de câncer. Agora, se a pessoa que está com câncer, ela escuta do médico que ela pode comer tudo, ela pode viver uma vida normal e apenas fazer quimioterapia. Gente, na realidade, muitas dessas pessoas sofrem porque daqui a 5 anos o câncer retorna. Então, o ideal, já que estamos falando de alimentação, né? E foi muito pertinente essa pergunta dessa pessoa, creio que vai ajudar muitas pessoas nessa live depois. Ok, então assim, é saber que a alimentação dela agora não pode ser carnívora, não pode comer nem frango, deve-se evitar até mesmo o ovo, qualquer proteína animal irá alimentar a célula do câncer. Qualquer alimento industrializado que tenha toda aquela química, sabe, para conservar o alimento, toda aquela química aumenta a célula do câncer. Dá alimentação para ela. Deve-se viver os 8 remédios naturais. Sempre o cancerígeno deve viver. Porque a pessoa ela desenvolveu o câncer primeiro que o sangue estava ácido, né? Segundo, pela falta de oxigenação naquela célula. E pela vitamina D muito baixa. É claro que tem vários fatores primários para uma pessoa ter câncer. E tem outros secundários. Os primários e os secundários para se desenvolver um câncer. Até mesmo tomar o anticoncepcional por muitos anos causa o câncer de mama. Na verdade, esta revista aqui fala muito sobre isso, né? Cosméticos e alimentos cancerígenos, tá? A minha revista aqui. Frango cheio de hormônios seria um prato cheio para o câncer? Seria um prato cheio para o câncer. Pessoal, você tá com o olho direito irritado. Eu tô um pouco cansada, porque tenho trabalhado muito essa semana. Eu tô bem cansada. Tô bem cansada. Eu espero que eu tenha te ajudado, tá bom? Sobre a questão do câncer, tá? Eu espero que tenha te ajudado. Então, o alimento mais natural possível é o que ajuda o câncer a se restabelecer. E com a dieta crua, muita gente com câncer já foi curado, viu? Muita gente. Mas repor a vitamina D para uma pessoa com câncer é primordial. Vamos ver a hora aí, porque o assunto tá bom demais. E
eu gosto de conversar com vocês, viu? Olha, eu quero ler uma parte aqui desse livro maravilhoso, falando sobre a fisiologia da digestão. É sobre a água, como saber quanto eu devo tomar. No meu livro, vou mostrar pra vocês. Esse livro aqui, ó. Eu mostro aqui a quantidade que cada pessoa tem que tomar de água, tá? É por peso. Uma pessoa que é pesada, bem pesadinha, sabe? Ela vai ter realmente, assim, que beber mais água do que uma pessoa magra. E a criança necessita de uma quantidade bem menor, dependendo do peso dela, do que uma pessoa, do que uma criança, né? A criança magra, a criança gorda também depende do peso. Então, olha só. A digestão ajudada através do exercício moderado. O exercício moderado ajuda até mesmo na digestão. Isso ajuda mesmo. Olha, uma pessoa que consome a quantidade de alimento deve ser um homem que trabalhe ativamente. Uma pessoa que consome muito alimento, sabe, que come em demasia, ele deve ser uma pessoa que trabalhe muito ativamente. O exercício é importante para a digestão, bem como para a saudável condição do corpo e da mente. Com certeza, né, gente? Não tem como termos saúde mental sem fazer exercício. Necessitais de exercício físico. Movimentai-vos e agir como se fosses de pau, como quem não possui nenhuma elasticidade. Exercício ativo, saudável é o que necessitais. Isso revigorará a mente. Nenhum estudo, nem em exercício violento, deve se empenhar imediatamente após uma lauta refeição. Ou seja, nenhum exercício violento deve ser feito imediatamente após você ter comido, né? Acabou de almoçar, você vai fazer exercício? Não, gente, tem hora para fazer exercício físico, e não é depois que você acabou de almoçar. Isso seria uma violação da lei do organismo. Imediatamente após a refeição, há uma forte carga sobre a energia nervosa. A força do cérebro é chamada ao exercício ativo, a fim de assistir o estômago. Logo, quando a mente ou o corpo são taxados pesadamente depois da refeição, o processo da digestão é embaraçado. A vitalidade do organismo necessária à condução do trabalho numa direção é desviada e posta a operar em outra direção. Não é hora também de você estudar. Ah, esse livro aqui é tão bom, vou ler ele, acabou de almoçar. Não é hora de ler livro depois que você acabou de almoçar. Na verdade, não podemos nem ver nada, assim, assistir vídeo, filme, não sei o que. Depois do almoço, não é. O exercício ajuda, dando aos órgãos digestivos um tono saudável. Empenhar-se num estudo profundo ou o exercício violento imediatamente após a refeição perturba o processo digestivo, pois a vitalidade do organismo necessária promove o trabalho da digestão. Pessoal, essa live vai ficar gravada. Quem chegou depois pode voltar aqui no nosso Instagram, se nos seguir, porque diariamente nós postamos conteúdo aqui, tá? Estamos empenhados nesse Instagram para passar informação para você, para fazer com que você tenha uma vida feliz com qualidade de vida, tá bom? Então, assim, entra aqui depois que acabar essa live, curte todo o nosso conteúdo, compartilha, comenta, que a gente quer conhecer a sua opinião, faz pergunta, que a gente está aqui também para te ajudar, tá? Fica atento que às vezes a gente vai abrir caixinhas de pergunta aqui no nossos stories, tá bom? Então, assim, tem outras lives gravadas aqui no nosso feed. Dá uma olhadinha lá e, ó, tá fazendo algum servicinho? Ouve as lives que já foram gravadas, que tem muito conhecimento ali pra você. Tá bom? Então, assim,
é desviada para outras partes, mas em breve uma caminhada após a refeição com a cabeça reta, os ombros eretos, vai ajudar na digestão depois que você almoçar. Então assim, pode fazer exercício depois de almoçar? Não. Pode ler depois de almoçar? Não. Pode ver filme na hora que eu estou comendo? Não. Posso ver vídeo de saúde da Andressa na hora que eu estou comendo? Não. Posso tomar suco na hora que eu estou comendo? Não. Posso beber água na hora que eu estou comendo? Não. Já teve nutricionista que falou que beber água na hora da refeição ajuda na digestão dos alimentos. Gente, pelo amor de Deus, a pessoa não conhece. Só pode, não conhece a fisiologia da digestão, porque isso atrapalha a digestão, faz com que o teu estômago pare de funcionar e tenha todo o trabalho de tirar aquele líquido daí e dizer: o que você está fazendo aqui essa hora? Entendeu? Exatamente assim. Então, assim, o que posso fazer depois da refeição? Se quiser fazer uma leve caminhadinha, devagar. Eu sempre falo que caminhada é ritmada, mas a gente não está falando dessa caminhada. A gente está falando de uma leve caminhada, ó. Respirando bem. Ombros para trás. O pescoço. A sua cabeça reta. Sabe? É bem benéfico para a sua digestão. Então, principalmente quando a gente está perto da natureza, porque aí a nossa mente ela é desviada para as belezas da natureza. Isso é muito bom para a digestão. A natureza, ela pode, só da beleza da natureza, ela nos ajuda até mesmo na nossa digestão, como é bom, né? Então, pessoal, o regime alimentar, a hora da alimentação com líquido é péssimo, péssimo, péssimo. Horrível. Então, olha só. Nós necessitamos de alimento muito quente. Pela manhã, o nosso estômago precisa sim. Ele precisa de um alimento mais aquecido. Mas, aqui está escrito assim: eu aconselharia a todos a porem no estômago cada manhã pelo menos alguma coisa aquecida. Sabe, você comeu ali uma fruta, aí você quer comer vamos ver, um mingauzinho de aveia, sabe? Feito com um leitinho ali vegetal. É muito benéfico. Algo aquecidinho no seu estômago pela manhã. É benéfico. Agora, bebidas quentes não são exigidas pelo nosso corpo, salvo como um remédio, né? Você tá resfriadinho, você precisa tomar ali um chazinho. Aí quentinho, ele vai te ser muito benéfico para esse momento, né? O estômago é grandemente prejudicado por grandes quantidades de bebidas quentes. Assim é que a garganta e os órgãos digestivos, e por intermédio deles outros órgãos do corpo ficam debilitados. Então, pessoal, olha só, se você tem costume de tomar coisas muito quentes, não faça isso, porque isso debilita sim os nossos órgãos, nos deixa doentes. O pior costume que eu vi foi quando eu morei no sul. Pessoas que até mesmo eram vegetarianas estavam tomando chimarrão e outras bebidas extremamente quentes, até mesmo no calor. E, na verdade, no sul, assim, de todos os lugares do Brasil, no sul é onde mais existe o relato de câncer na garganta. Por que se dá esse relato tão assustador de câncer na garganta no sul? Por causa do chimarrão, por causa de bebidas quentes. Esta região não suporta. Então, pessoal, cuidar da alimentação, fazer uma reeducação alimentar é muito mais do que a gente imagina, sabe? É melhorar gradativamente. Eu não estou dizendo que amanhã você vai mudar tudo na sua vida radical. Mudanças radicais tendem a nos fazer retornar ao nosso estilo de vida anterior. Existem pessoas
que elas podem fazer essa mudança alimentar radical em suas vidas, e elas vão se dar muito bem assim, porque elas vivem assim. Elas têm essa força de vontade e elas são assim. Mas não funciona assim com todo mundo. Tem pessoas que precisam de um tempinho. Tem pessoas que é mais gradativa a vida dela. Ela precisa subir cada degrau. Ela precisa mudar um pouquinho aqui. Ela precisa tirar uma carne vermelha primeiro, depois ela tirar uma carne branca. Ela precisa ir devagar. Tem pessoas que funcionam mais devagar. Mas por isso tá errado? Não está errado. Cada um tem o seu tempo. Mas é necessário mudar. É necessário melhorar a cada dia. O que não pode é você estagnar. É você parar no meio dessa escada para o crescimento da mente, o crescimento da sua vida. O que você não pode é você estacionar na sua vida. Você parar de crescer. Quando paramos de crescer, paramos de viver. Quando paramos de crescer como pessoas, de ter uma mente sã, quando paramos de mudar, quando estamos presos aos nossos costumes e à nossa mentalidade e não experimentamos o novo, aí é quando paramos de viver. Porque viver é experimentar, crescer. É hoje fazer um prato diferente do que eu fiz ontem. É não ter na minha mente que eu não possa aprender com um aluno. É não achar que eu sou superior, que eu sei tudo. Porque aprendemos diariamente um com o outro. Tá bom? Então, mude sua mente. Cresça a cada dia. Melhore a cada dia. Eu também estou nesse degrau. Eu também estou melhorando a minha vida a cada dia. Porque ninguém é sábio 100%. Ninguém. Eu nunca serei melhor do que ninguém. Porque hoje eu quero ser melhor do que eu mesma. Eu não quero ser melhor do que aquele professor que tem 300 mil seguidores. Eu quero ser melhor do que eu fui ontem. É isso que eu quero. Eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Sem passar por cima de ninguém, sem humilhar ninguém, sem desfazer do esforço de ninguém. Eu fiz isso pra minha vida. E você, decidiu fazer isso pra sua vida também? Sabe, quando a gente faz isso, a gente é mais feliz. Eu tenho percebido que a gente é mais feliz assim. Por isso que eu posso dizer, eu, Andressa, sou muito feliz. Mesmo com todas as minhas lutas diárias, mesmo com esses olhos cansados que eu estou aqui, eu sou muito feliz. Porque eu decidi crescer diariamente. Não pare não. Continue crescendo em seu conhecimento. E não ache que você agora tem todo o conhecimento que é melhor do que ninguém. Porque não somos. Tá bom? Queridos, um forte abraço. Saiba que em Cristo eu amo todos vocês. Saiba que vocês, quando entram para princípios da natureza, não são meros alunos. Vocês fazem parte da família Princípios da Natureza. E é esse princípio, tá? Que a gente vai levar para outras pessoas. Gente, a humildade é a melhor sabedoria. Eu fecho com esse pensamento de uma pessoa bem especial que colocou aqui escrito para mim nesse momento. A humildade é a melhor sabedoria. Muito bom. Muito obrigado. Tá? Fique com Deus e, até quinta-feira que vem. E aí, do que a gente vai falar quinta-feira que vem? A gente vai dizer para vocês poucos dias antes. Fiquem com Deus, um forte abraço, tá? Força, em Deus. Beijo, gente. Grande abraço para vocês também. Tchau. Compartilhe essa live se você gostou. Eu vou te fazer um pedido. Eu vou terminar a live agora. Dá um like nessa live, porque todos esses coraçãozinhos que você me deu vão zerar. Todas essas visualizações zerou.
Então agora eu vou encerrar. Vai lá, dá um like. Vai ser bem legal ver que você curtiu e ver que você comentou também. Tá bom? Beijo. Peraí.